Hoje eu quero falar com você, nesse domingo, sobre novos níveis, novos patamares. Se nós fôssemos dar um tema para essa mensagem está doendo, ou a dor, porque nós estamos subindo de nível, subindo de patamar. Você vai ver na Bíblia que em muitos momentos Deus e também Jesus chamava as pessoas, olha, suba ao monte. O próprio Jesus pegou ali a Pedro e Tiago e os levou no monte da transfiguração. Então existem níveis, existem patamares que nós subimos. Isso também está exemplificado lá em Ezequiel 47, quando Deus mostra para Ezequiel aquele trono, que do lado direito saíam águas, do lado direito do trono, e que Ezequiel foi passando por aquelas águas. E que num determinado momento eram águas que davam pelos tornozelos, joelhos, até que ele ficou completamente coberto. O que isso significa? É que nós mergulhamos, nós subimos de nível, nós mudamos de nível no nosso crescimento, na nossa relação com Deus, há uma evolução. E Deus, muito importante nós entendermos isso, Ele está presente em todos esses processos de evolução. Porém, há um detalhe. A cada processo, a cada nível que você sobe com Deus, Ele muitas vezes vai se manifestar de maneiras diferentes. Ele vai se apresentar a você de uma maneira diferente. Para Moisés, ele se apresentou numa sarça pegando fogo. Ele viu apenas um fogo. Depois, ele já viu face a face, quando ele sobe no Monte Sinai, era uma outra maneira que Deus se manifesta para ele. Então, em cada nível que nós subimos nesses processos da nossa evolução com Deus, Ele vai se manifestar de maneiras que você até então não conhecia. E até você reconhecer que é Deus, vai parecer que Deus está ausente. Mas nós não podemos confundir um Deus ausente com um Deus diferente, que está se manifestando diferente, ou escondido. Inclusive eu estava lendo um livro que o autor fala que Deus gosta de brincar de esconde-esconde. E na verdade isso é um pouco real mesmo. Porque para que nós possamos buscá-lo, doar tempo ao Criador do Universo, doar tempo ao Formador das galáxias, ao Verbo da vida, separar momentos para entendê-lo, para entender qual é esse processo que eu estou vivendo com Deus agora. Qual é a maneira que Deus está se manifestando para mim? Deus falava com Daniel, tanto que ele revelou os sonhos de Nabucodonosor, mas de repente ele aparece, o próprio Jesus apareceu numa visão ali em Daniel 10, no rio Tigre, e aquilo Daniel nunca tinha visto, ele caiu como morto. Por quê? Porque Deus se manifesta de maneiras diferentes. Será que você consegue reconhecer Deus? Ou eu estou enviesado numa única maneira de Deus falar comigo? Será que eu consigo reconhecer que é Ele? E às vezes, queridos, Ele vai vir através de uma pessoa que você humanamente assim não dá nada, até estranha, até um pecador aos teus olhos. Ele vai vir através de um livro que não é dito cristão, mas que ali ele vai trazer um conteúdo para te curar, para te libertar. Ele vai se manifestar para você através do céu, dos pássaros, de um filme, da natureza. Ele vai falar com você de várias maneiras. Ele tem maneiras diferentes. Agora, a nossa religiosidade, muitas vezes, ela já repele e já rotula como algo, não pode ser Deus nisso. Pedro fez isso. Pedro, quando Jesus dá para ele o lençol ali, ele estava no telhado, no eirado, com fome, e Deus mostra os animais da lei e falou, come.
E Pedro falou, como é que eu posso comer se isso é imundo? A lei diz que é imundo, mas Deus falou, eu estou te mandando comer. E não foi uma única vez, foram 3 vezes que Deus apareceu para Pedro. Só que a religiosidade dele não permitiu ele ser curado, ele se alimentar de algo novo. E muitas vezes, nossos rótulos, a religiosidade, aquilo que nós temos como coisas já pré-fixadas, um embotamento, né, que é um engessamento da nossa mente, nos faz rejeitar coisas boas e novas. E é importante você entender isso, porque em cada processo, em cada nível, Deus vai se manifestar de uma maneira diferente. Bom, nós já estamos aqui no início da ministração, na introdução. Se você não compartilhou ainda essa mensagem, faça isso, porque hoje vai ser muito importante. Compartilhe. Então nós estamos falando de níveis, de uma evolução. Ezequiel começou com a água no joelho, depois nos lombos, depois nos ombros, na cintura, até que ele mergulha. E a primeira coisa, se você se encontra num processo desafiador, num momento difícil, que envolve dores, saiba que você então está nesse processo de mudança de nível na tua relação com Deus, nível de uma evolução, de um crescimento espiritual. Nesses momentos, não é fácil. Por exemplo, Israel no Egito, quando eles ficaram 400 anos escravos, eles conheciam Deus de uma maneira. Agora eles tinham que conhecer Deus pela boca de Moisés, e daqui a pouco eles estavam conhecendo Deus pelas pragas, daqui a pouco eles estavam conhecendo Deus pela nuvem, pelo maná e no meio do deserto. Mas Israel preferiu confiar no medo do que em Deus. Porque eu sei como é que é isso. No processo, que não é parece um processo de perda, de dor, de retrocesso, mas na verdade eu estou evoluindo de nível. E aí você tem que optar em dar voz ao teu medo, em confiar no teu medo, ou confiar em Deus, que está trabalhando esse processo na tua vida. Eu trouxe uma mensagem muito importante a semana passada, domingo dia 10, sobre medo. É muito importante, se você não ouviu, você ouvir essa mensagem sobre medo, porque para mim ela foi totalmente libertadora. Então, se você está num momento de dor, de desafios, você não está entendendo, você está num processo de ir para um novo nível. E o que acontece nesse tempo? Vão acontecer perdas. Até os teus erros e as perdas nesse tempo, até o que você errou, até o que você acha que você está errando, pecando, aquilo que te foi tirado, aquilo que perdi, Deus está usando para construir nesse processo de evolução aquilo que você vai se tornar. Você ainda não é o produto final do que Deus está trabalhando. Eu não sou. Por isso que Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando. E é estranho esse processo de evolução, porque na maioria das vezes ele não é uma linha reta, que seria mais óbvio, né? Qual é o ponto mais curto, qual é o traço mais curto entre 2 pontos? É uma linha reta, é o mais curto entre 2 pontos. Mas às vezes para vir daqui a aqui, Deus vai te fazer dar várias voltas. Não tem lógica. Parecem desvios, parecem atrasos. Parece que está atrasando. Desviou, demorou, retrocedeu, perdeu. E como eu ouvi ontem, sábado, uma pessoa que me falou, faz logo alguma coisa, você tem que bombar, olha a tua palavra, que não sei o quê, você está perdendo tempo, está sendo cerceado. Então, a plateia muitas vezes, e eu até entendo, e foi bom ouvir aquilo, porque realmente em algumas coisas eu precisava daquele chacoalhão. Mas a plateia muitas vezes vai te empurrar, mas na verdade você está preso num processo de Deus.
E o que parece distração, na verdade, é Deus te orientando de uma nova maneira. O atraso, o desvio, até os erros e as perdas. Será que você consegue conceber que um pecado, um erro e uma perda pode ser algo que Deus está usando para construir o que Ele quer construir na tua vida? Na maioria das vezes não, nós somos como Pedro, nós rejeitamos. Então Deus, Ele vai se manifestar de uma maneira desconhecida e Ele vai usar métodos desconhecidos para nós até então nesse processo. Mas tudo faz parte. Para pensar comigo se isso não é algo que está acontecendo na tua vida hoje. E aí nós, como Maria lá no túmulo, não reconhecemos ele, achamos que é o jardineiro. Não é possível que ele está falando comigo, não pode ser Deus isso aqui, não pode ser Jesus. Isso aqui é um jardineiro. Então é necessário nós temos uma abertura. Porque é a nossa falta de abertura, é o nosso julgamento. Eu julgo, tal religião, tal pessoa. Não, aquilo ali não é de Deus, isso aqui é de Deus. É por quê? Porque eu estou identificado com uma única coisa, só que Deus, Ele é muito maior, muito mais poderoso, muito mais imenso do que nós podemos imaginar. E se você se abrir para ouvi-lo, Ele vai passar a usar tudo para se manifestar para você e coisas novas nos novos processos para nos levar aos novos níveis. A segunda coisa é que nesse processo de evolução, de crescimento, nós passamos, como eu falei, de Ezequiel 47, as subidas nos montes. Sempre que Deus mandou alguém subir, Moisés vai para o monte, é uma mudança de nível que Deus quer te trazer. E como a Tânia, minha sogra, escreveu no grupo da Lion, semana passada, quando eu ministrei a palavra sobre medo, ela falou, as lutas maiores, elas mostram o medo que está dentro de nós. Foi algo mais ou menos assim. Os patamares das tuas lutas te mostram o quanto de medo ainda há em você. Porque você fala assim, não, eu confio em Deus, eu não tenho medo. Deus é maravilhoso, Jesus é meu Senhor. Só que de repente, você não tem medo numa piscina, mas na hora que você é jogado no meio do mar, aí você vai entender que você não confia em Deus de verdade. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem ter incredulidade, tá tudo bem não confiar de verdade, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem duvidar, tá tudo bem até ficar mal comigo, com Deus, com tudo. Talvez um pouco revoltado. Ele te ama. Agora, esses novos níveis, se Deus quer te mudar de patamar, as guerras você ainda não enfrentou igual. Porque você conhece as guerras daqui não. E quando você chega lá, o que vai acontecer? Você vai conhecer que talvez que a tua fé, ela só tinha poder para te trazer até aqui é uma fé nova, aí vai ter muita incredulidade, dúvida, mas é porque agora precisa de uma nova fé. Você está subindo de nível? O medo que eu não tinha aqui, agora ele aparece aqui. E está tudo bem. Patamares maiores de lutas mostram o quanto há de medo ainda dentro de nós, de falta de confiança, de incredulidade. E para que é isso? Para eu ter contato com isso e ficar mal? Não. É para eu entender que eu preciso me desenvolver. É para eu me voltar mais para Ele. Eu vou conhecer um outro nível de relação com Deus também. E se novos patamares de lutas mostram o quanto há de medo ainda em nós, por outro lado também mostram que nós não estamos amadurecidos no patamar do amor. Porque o que vence o medo? Como eu falei domingo passado, o amor lança fora o medo, mas ali é o amadurecimento do amor. Que amor? O meu entendimento do quanto Deus me ama. Então o meu nível de medo, ele é proporcional à minha falta de entendimento do quanto ele me ama. Quando eu vou para um novo patamar e o medo sobe, é porque mostra realmente que eu não entendo o quanto Ele me ama. Então, a segunda coisa, nesse processo, você vai ter que deixar coisas para trás.
que ou você vai abrir mão, ou você vai deixar para trás e isso virá em forma de perdas ou términos, coisas que vão acabar ou que eu vou perder. Eu vou te falar isso de novo. Ou você vai abrir mão, porque não dá para carregar coisas que você carregava até dentro de você, nos teus sentimentos, no teu emocional, na tua identidade. Não cabe mais no patamar superior. E aí é um conflito terrível, vou ter que deixar para trás. Por que é um conflito? Porque como é que eu vou abrir mão do que eu fui? Como é que eu vou abrir mão do que eu fiz a vida inteira? Como é que eu vou abrir mão do que eu fiz nos últimos 4 anos da minha vida? Sei lá o que você está enfrentando. Então, ou eu abro mão, ou virá na forma de perda ou de um término, de coisas que vão acabar, ou de conflito. Muitos conflitos são movidos por Deus para fazer você abrir mão de coisas que não tem mais sentido. Deus vai te tirar dali, ou desse ambiente, ou desse entendimento. E aí é uma metamorfose. Só que tem aquela expressão, né? Trocar o pneu com a bicicleta andando. É entender a nova identidade ou a real identidade vivo. Isso gera dor, porque a gente morre vivendo. Estou crucificado com Cristo. Já morri, Paulo fala. Isso gera dor, porque você está vivo. Não dói matar quem está morto. Vou dar umas facadas naquela pessoa que está morta ali. Já está morto. E quando você está vivo, perdas, términos. Já viu os animais que trocam de pele? O sapo, a rã troca de pele, a cobra troca de pele, precisa trocar de pele. A águia troca tudo. Com 40 anos perde bico e ela arranca, viu? Não é que cai não, ela arranca. Para viver mais 40. Então, para o novo, eu preciso deixar aquela velha pele para trás. Eu não sei o nome, a Nicole vai poder ajudar, eu pedi para ela escrever no grupo aí o nome agora que ela está assistindo. Aquele bicho que fica assim no tronco da árvore, você vai olhar, parece que é ele, mas não. Ele está morto, só ficou a carcaça ali, mas parece que é um bicho. Quando você toca, não tem nada, é uma casca. O bicho já não está mais lá, ele já tem uma nova carcaça, um novo corpo. Então, escuta muito bem, eu vou falar uma das coisas mais impressionantes para você agora. Você vai ter que deixar sonhos para trás. Você vai matar alguns sonhos que você tem. Você vai abrir mão de alguns sonhos que você tem. Porque a minha pergunta é, quem sonha isso? Quem queria realmente viver isso? Aquele que está no novo patamar ou que estava num patamar aqui embaixo? Você nem entendia direito quem você era, então as coisas que você desejava são desse nível. Os sonhos são daqui. Aqui, esses sonhos têm que acabar. Ou não, eles vão mudar, vão ser maiores, diferentes. Mas, escute isso. Às vezes você vai ter que abrir mão de alguns sonhos para ter paz. Porque senão você não vai ter paz. Você não vai ter paz. É importante desistir de algumas coisas para ter paz. Eu não quero mais ser isso, eu abro mão. Quando você abre mão, gera paz. Tem coisas que a gente está insistindo e que está tendo dor, porque você é a pessoa desse nível aqui. A pessoa que você é nesse nível não é a mesma pessoa desse nível. No entendimento, na maturidade, no relacionamento. E essa pessoa, ela tem desejos errados. Essa aqui é uma nova pessoa, ela tem um novo entendimento. Então tem coisas que quando você desiste, e o mundo vai te falar, não desista, não abra mão, e eu vou te falar, desista. Porque aí você vai ter paz. Porque às vezes você está segurando brasas. Porque quem está segurando é aquele do passado, que ainda acha que tem que ser daquele jeito, e aí você sofre, mas quando você solta, tem uma dor maior, mas também é a dor que cura. É o que eu falei há um tempo atrás, a diferença de tomar uma facada na rua e de ter um bisturi que vai fazer uma cirurgia e vai curar. A facada gera dor, o bisturi é para trazer uma cura. Então é importante você saber desistir de algumas coisas. Talvez até abrir mão de alguns sonhos e deixar para trás. Por quê? Porque é o desejo que gera dor, sabia disso? O desejo gera sofrimento. Quantos desejos geram sofrimento? Pensa nisso. O que eu desejo que não aconteceu está gerando sofrimento.
Agora, talvez, mas eu vou desistir do que eu sonho. Não, você não vai nada. Só entenda o que o processo está pedindo para você. Só que desistir, querido, não quer dizer que nunca mais vai acontecer. Talvez do jeito que você sonhou, não. Mas agora tem algo totalmente novo, totalmente diferente, muito maior. Ou é aquilo também, mas algo muito maior de uma outra maneira, num novo formato. E eu preciso ser flexível, moldável para entender esse Deus, entender que cada segundo, cada fio de cabelo, tudo está no controle dele. Então, as coisas não estão acontecendo por acaso, só que você não entende, aquilo fica pior, fica voltando. Porque, mais uma vez, a tua religiosidade não te deixa abrir mão das coisas. Não, o judaísmo manda não comer essas comidas. Eu não posso comer isso, Pedro falou. E gera sofrimento. Então, eu vou te falar uma coisa muito importante agora. Aprenda a aceitar isso. Quando você aceita, o poder da aceitação. O poder da aceitação. Quando você aceita, você dissolve a dor. Quando você aceita, acaba a negatividade. Quando você aceita, aceitar o que é? Aceitar o quê? Aceitar o que é. E o que é? É a maneira que a vida está se apresentando para você agora. Pode ser uma demissão, pode ser um câncer de pele, eu não sei. Eu aprendi a aceitar a situação do meu ombro. Mas a religião vai te dizer, não aceita a luta, você está resistindo. Como se Deus não soubesse, como se não está tudo no controle. Não, a hora que eu aceitei, eu estou vivendo processos de cura impressionantes em várias partes do meu corpo. Aprenda a aceitar a dor, aprenda a aceitar o processo, aprenda a aceitar a perda, aprenda a aceitar. Porque vamos pensar na águia, no sapo, no bichinho do tronco lá que perde a carcaça, né? Pô, ele teve que deixar de ser aquilo. A cobra, o sapo, a águia que teve que arrancar as penas, os bicos e as garras e no momento que aquilo acaba, imagina como é que a águia fica bonita. Imagina ela postando uma selfie no Instagram. Acabei de iniciar o processo de renovação, arranquei. Ela vai estar horrível. Só que se você se julgar, se você achar que a tua identidade, que você é, aquilo que você está refletindo nesse momento de evolução, você não é isso, você está num processo. Só que é difícil sair desse casulo. Entender que eu não sou mais aquilo. Deixar essa pele velha para trás. E sabe aonde acontece isso? Na tua mente. Todo esse processo acontece aqui. Aceita a dor. Agora, por que eu vou aceitar? Olha para mim aqui. Olha para mim. Porque Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo com você. Ele está comprometido com você nesse processo. Deus sabe o que Ele está fazendo com você. Não, eu sei que existe dor, existe choro, pesa aqui, você sente uma angústia, um peso, você sente uma bola aqui, tem até cor, tem tamanho. Eu já senti isso. O nome disso é angústia. Você pode viver anos com essa coisa aqui assim, ó. Ou aqui, no peito. Tem gente que confunde isso com infarto. O que é angústia? É você resistir ao momento presente. Você está recebendo esse presente. Olha o nome, presente. Se eu falar assim, posso te dar um presente? Você vai falar, lógico, Lê. Então aceita o presente que Deus está te dando. Esse momento, o nome desse minuto, dessa hora agora, é presente. Se você resistir o presente, você está resistindo o próprio Deus, porque Deus é o agora. Então Deus está comprometido com você. Em terceiro lugar, então eu falei primeiro que se você está sentindo dor, se as coisas estão desafiadoras, você está nesse processo de evolução. Segundo, eu disse que nós vamos ter que abrir mão de coisas, nós vamos ter que deixar coisas para trás. Terceiro, nós vamos ter que lidar com a agonia dos atrasos, das demoras.
Deus não tem pressa nenhuma. Deus não vai acelerar o processo do desespero, da tua dor, do teu choro. Toda a tua dor, teu choro, desespero, aliás, faz parte do processo. Aceitar vai trazer mais paz. Então, nós vamos lidar com a agonia do atraso. É quando você ouve de Deus, ainda não. Não, Senhor, mas eu estou bom. Espera mais um pouco. Não está no ponto. São essas escutas, são essas frases que nós ouvimos de Deus. E como que Deus te fala, ainda não, espera mais um pouco? É porque não aconteceu, você pode fazer de tudo, não vai acontecer. Porque você não compreende que você está num processo da agonia do atraso. Mas é nesse tempo que Deus está te talhando para ser aquilo que você vai se tornar. E porque atrasa para você, né? Ai, Senhor, até quando tardarás? Apressa-te ao meu favor. Várias coisas assim que eu vejo na Bíblia não tem nada a ver. Você está falando que a Bíblia não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Para pensar. Eu falar para Deus, apressa! Se eu estou mandando Deus apressar, subentende-se o quê? Que ele está atrasado, que ele está fora do tempo, que ele está errando comigo. É ridículo pensar isso. É idiota, é ridículo pensar isso. Apressa-te, Senhor, vem ao meu socorro. E está escrito em alguns salmos e tal, eu entendo essas pessoas, porque eu também sou como elas. Mas hoje, eu vou te dizer que não faz sentido pensar nisso. Senhor, acelera o processo. Alguém me contou, não lembro, que uma pessoa pegou uma borboleta que estava ali sendo transformada de lagarta em borboleta, ela já era borboleta, presta atenção, ela já era borboleta, mas ela não estava ainda solta, ela estava presa por uns pequeninos fiozinhos, parecendo um cabelo, bem fininho, presa ainda no casulo, e batendo. E aquela pessoa falou, nossa, eu vou libertar esse bichinho, e cortou. Sabe o que aconteceu? Libertou ela, a borboleta. Ela nunca mais voou e morreu. Aqueles fios, às vezes é um fiozinho de cabelo. É o que falta para o processo. Você já imaginou você nadar no processo de evolução e morrer no seco? Porque você vai cortar o fiozinho? Não, eu quero mais é viver esse processo. Eu quero mais é aceitar esse buraco, essa dor, essa sombra que eu estou vivendo, essa sombra que está dentro de mim. Porque de cada uma delas você vai sair com uma chave nova, com uma transformação nova. Está entendendo isso? Quantos fiozinhos de cabelo você está querendo acelerar? Ô Senhor, acelera o processo. Queria vergonha na tua cara. É que eu sei, tem dor, a gente quer fugir da dor, mas eu estou te falando, abrace a dor. Porque está falando com você, está mostrando que tem coisa aí. O que dói no corpo humano, o corpo é perfeito, a vida é perfeita. Mas o que dói é o meu emocional. Está mostrando que tem coisa aí. Você precisa voltar, acertar as contas com o teu passado, perdoar. Esses dias eu tive um sonho, aí acordei e falei, tive um sonho, tá amarrado, olha o que eu sonhei com uma coisa do meu passado. Aí Deus me mostrou uma postagem do meditante. Por que você não aceitou ainda integralmente o seu passado? Não, eu achei que foi coisa ruim. Cara, enquanto você achar que teve coisa ruim no teu passado, você nunca vai poder sair desse processo. Abraça, aceita, ama. Todo o teu passado construiu quem você é hoje. Agora, por que atrasa? Aos teus olhos, de Deus não. Porque ainda você não está pronto para as promessas que estão numa altura tão grande que Deus preparou para você. Então assim, tem promessas que estão na altura que só uma águia pode voar. Só que você ainda no processo, você ainda é um pardal. Você não chega nem 10% da altura que um urubu, uma águia chega. E as suas promessas estão lá. Então, o atraso parece ruim, mas ele está fazendo minhas asas crescerem. Porque enquanto você está, presta atenção nisso, enquanto você está aparentemente parado, enquanto você não está vendo que a maior obra está acontecendo em você. É quando tudo aos seus olhos está retrocedendo, tudo está parado, é quando você fala, não estou vendo nada, que o maior
trabalho está acontecendo. Ah, mas eu estou parado. Deus não precisa da tua ajuda enquanto Ele te transforma. Deus não precisa. Deus não precisou de José para tirar ele da prisão e colocar ele... Aí José olha para trás e fala: maldita esposa de Potifar, aquela maligna, aquela diabetes. Ela é a esposa do diabo, é a diabetes. Ah, aquela canalha, olha o que ela fez, eu estou aqui. José nunca iria ser posto cara a cara com o faraó se um dia ele não tivesse sido preso. Aí o copeiro, José, ajuda e revela o sonho dele. E José pede para o copeiro: de novo, a gente quer acelerar o processo. Ei, avisa para o faraó, fala que eu estou aqui injusto. E o copeiro fala: pode deixar, vou lembrar de você. Esqueceu. Foi o copeiro que esqueceu? Não, foi Deus que fez o copeiro esquecer. Na hora certa, Deus vai lembrar e vai fazer as pessoas virem até você. O faraó tem um sonho, o copeiro lembra: eita raio, tem um cara lá preso na tua prisão. Aí faraó, o bicho é bruto. Chama ele que ele revela um negócio aqui. E aí José foi colocado face a face com o faraó e passa a governar o Egito inteiro. Estuda a história de José. Agora, foi a maldita esposa do Potifar? Não, foi bendita. Foi o maligno do copeiro que me esqueceu? Não, foi o bendito, porque se lembrasse naquele momento, talvez nunca mais José ia ver o faraó. E Deus não precisou de José para nada. Ele fez tudo. O que Deus quer de você nesse processo? Fé, humildade, rendição. Rendição absoluta. Se render completamente. Crer nele. Porque não confiar em Deus quer dizer que você não está sendo humilde e que, na verdade, você sabe, na tua limitação, como as coisas deveriam estar acontecendo, que não deveria ser desse jeito como está acontecendo. Então, assim, queridos, eu entendo que é difícil. Por quê? Você sabe que Deus vai fazer algo, mas você não sabe quando. Ele te dá promessas que vai te abençoar, mas você não sabe como. Ele fala que vai te conectar com coisas grandes, mas você não sabe através de quem ou do que. E isso gera agonia. Mas cada momento com Deus é um convite para o descanso. Fala para alguém que está perto de você. Se você está sozinho, fala para você mesmo. Cada processo com Deus é um convite para eu descansar nele. E em último lugar, para nós encerrarmos. Escreve aí no chat, você que está no celular. Deus não te libertou do Egito e dessa escravidão que você vivia para te destruir no deserto. Você não ouviu o que eu falei, sabia? Eu vou falar de novo. Deus não te tirou do Egito e da escravidão que você vivia para ser destruído no deserto. Nada na vida de um filho de Deus acaba no deserto. Me mostra o que na Bíblia terminou, uma obra de Deus que acabou no deserto. Cara, se você está no deserto, tem uma certeza então, você não vai morrer, não acabou. Porque nada com um filho de Deus acaba em deserto. Nada do que você experimentou foi em vão. Até os atrasos, as perdas, os pecados, os erros, os términos estão se encaixando no plano de Deus para você. Tudo que você está vivendo. Então, aceite que tem momentos que Deus vai fazer todo o trabalho. E a tua parte, como eu já falei algumas vezes para vocês sobre a graça, quando você se move, Deus para. Mas quando você para, Deus se move. Mas é difícil parar. Pensa como é difícil parar. Você não consegue nem parar de pensar. Você não consegue nem controlar a tua mente. Eu também não, eu tenho aprendido isso agora, com 48 anos. Eu estou quase chegando na metade da minha vida. Então tem momentos que Deus vai fazer todo o trabalho. Mas eu quero encerrar essa mensagem desse culto online para te dizer, 1 Coríntios 2,9, escute bem isso, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram,
o que jamais penetrou no teu coração é o que Deus preparou para você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele tem preparado para você novos níveis. Porque pensa comigo, aqui nesse nível, você tinha uma alegria, você tinha um dinheiro, você tinha uma posição, você tinha uma honra, você tinha lutas, dores, desse nível. Aqui, as lutas, as dores, as situações são desse nível. Por outro lado, a alegria. Haverá um novo nível de alegria, de saúde, de realização, de propósito, de abundância, de riqueza, de impacto que Deus preparou nesse nível para você. Um novo nível de paz, de contentamento. E Ele vai usar. Fala assim comigo. T-U-D-O. Tudo que não faz sentido para você agora são peças do quebra-cabeça que Deus está montando para você neste novo nível que Ele vai te levar. Agora tem um detalhe. Tudo cresce e melhora, até as lutas. Mas tem uma coisa que para você chegar nesse nível, ela precisa diminuir. É a arrogância, é o ego. Aqui eu posso ser arrogante. Aqui, para eu chegar nesse novo nível, Deus vai trabalhar em mim um processo de humilhação para gerar humildade. Mas pode ter certeza, não vai terminar em deserto e existem novos níveis preparados para você. Feche os seus olhos nesse momento, se você puder. Ore comigo. Eu quero pedir que o Espírito Santo fortaleça realmente o seu coração agora. Feche os teus olhos. Se você estiver num momento que você pode, faça isso agora. Deus falou com você. É um processo de evolução. Parece um processo de retrocesso, mas é evolução. Só que ele vai começar a se manifestar e já está de formas diferentes. Não rejeite. Não resista que nem Pedro. Será que você está aberto para ver Deus se manifestar de uma maneira diferente? Leandro, tem muita dor. Está difícil. Eu sinto um nó aqui no peito. Uma bola. Eu te asseguro então, você está nesse processo. As perdas, os erros, os desvios, as distrações, tudo é Ele. Ah, mas seria tão mais fácil, tão mais lógico se Ele me levasse do ponto A para o ponto B numa linha reta. Mas Deus não é lógico, nem fácil. Porque Ele está comprometido com você, não com o que você quer. E Ele sabe o que é o melhor para você. Vão ter perdas. Você vai ter que abrir mão de coisas. E se você não quiser abrir mão, não tem problema. Deus vai tirar. Como um filho que o pai tira a faca da mão dele. Não é perda aquilo. É proteção, é preservação, é amor, é cuidado, é cobertura, é livramento, é carinho. Então tem términos e perdas que você não vai fazer a leitura correta, que você não vai entender. Mas tudo é Deus. É estranho. Você vai ter que deixar essa pele para trás. A pele que você usou aqui embaixo não é a mesma, não é o mesmo corpo, não é a mesma identidade. Aliás, só há uma única real identidade para viver num nível maior. É aquela quando você entende que você é um com o ser, um com Deus. E que você não é o que você faz, nem o que você tem. Mas é difícil. Eu me olho no espelho, cadê aquela pele, cadê aquele corpo que há tantos anos eu estou acostumado? Você vai ter que lidar com a agonia dos atrasos. Quando você tiver convicção absoluta, como o ar que você respira, que você está pronto, Deus vai falar, calma, ainda não. Não queira cortar os fiozinhos, porque eles estão terminando de construir as asas que vão te fazer voar. Quem corta o fio? Só o processo, o tempo. Deus
Você não precisa fazer nada. Você não precisa viver a tua vida querendo... Você pode, na verdade, viver a tua vida querendo fazer do teu jeito e provendo. É bem mais difícil. Mas você pode acreditar que tudo que é teu virá. Tudo que é para ser teu vai acontecer. Vai chegar. Ah, e se eu não perceber? Ele vai... Essa história aqui, se você não aproveitou a oportunidade, você está ferrado, é coisa do inferno. Deus vai trazer várias vezes a mesma oportunidade. Falar, filho, vai. Ele é pai. Deus não está esperando uma chance tua de negar para te pisar na tua cabeça e falar, pera, você negou a oportunidade. Não, isso é a lei, é o que a lei prega. Aqui você está na graça. Você está na graça. Você tem um pai. Você tem um pai. E maravilhoso saber que não vai terminar no deserto. Nada com você vai acabar no deserto. Agora posso te falar uma coisa? Seja feliz no deserto. Se você não aprender a ser feliz no deserto, dificilmente você vai conseguir ser feliz na promessa. Sabe aquelas pessoas que falam, não, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa num condomínio, uma BMW 0 milhões na conta. Aí acontece tudo isso e piora, a tua vida fica pior. Por quê? Porque antes você achava que se tivesse aquilo ia resolver. Aí você tem e piorou, porque agora você tem medo de perder. Ferrou mais ainda do que estava. Porque não adianta. Enquanto você ligar a felicidade, paz, alegria a qualquer pessoa, a qualquer dinheiro, a qualquer coisa exterior ou situação externa, você nunca vai estar feliz. Por que eu posso ser feliz agora? Porque eu preciso parar de buscar fora o que já existe dentro. Só que você não entende que está dentro. Está dentro. Deus te abençoe.